Imagine que você, telespectador, se encontre pela primeira vez diante de um julgamento. Após vencer as escadarias que dão acesso ao tribunal, passar pelo olhar intrigante do meirinho, você ingressa na sala de sessões, onde se depara com uma série de gestos. Gestos solenes, discursos retóricos, vestimentas e indumentárias particulares que compõem o ritual judiciário. Na obra Bem Julgar, ensaio sobre o ritual do judiciário, o jurista francês Antoine Garrapon identifica os símbolos rituais da justiça, afirmando que o ritual judiciário substitui, a partir do espetáculo, a vingança arcaica, sendo mediado por símbolos que podem ou não ser eficazes. Mas, afinal, no que consistem os símbolos e rituais do direito? Qual a função que eles exercem nos dias de hoje? Símbolos e rituais? Este é o tema do programa de hoje. Fique com a gente porque o Direito e Literatura está começando agora. Olá, a partir de agora você acompanha um debate feito por renomados intelectuais de diversas áreas do conhecimento que vão nos ajudar a entender questões que atravessam o direito e a sociedade por meio de obras literárias. No Direito e Literatura de hoje, que tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, vamos discutir o tema símbolos rituais na sociedade. E para isso, recebemos no estúdio Henriette Caram, professor de Letras da Universidade de Caxias do Sul, Mário Flaig, psicanalista e filósofo, e Luísa Capovilla, professora de História aqui da nossa Unicinos. Sejam bem-vindos. Eu me lembro que tenho aqui um xerox, porque está esgotado, o meu livro, meu segundo livro que eu escrevi, que chama Tribunal do Júri, Símbolos e Rituais. Faço uma análise dos rituais, dos nindembos e de como a trajetória do réu, primeiro ele é tirado da sociedade, de como o próprio, no fundo, é um rito de passagem, né? E ao final há a agregação, enfim. Van Gennep escreve isso bastante. Enfim, eu começo com quem pode ser o Henriette. Mas pode começar comigo, porque eu trago o texto mais antigo, né? Já tantas vezes falado. De um aqui, julgamento. Né? O Grande Sertão Veredas, texto de 1956, e me interessa particularmente a cena, o episódio do julgamento de Zé Bebel, para contrastar, tentar identificar os elementos que este fragmento apresenta e que tem em comum, né, com Eumênides, da Oresteia. Uhum. Então, nos dois casos, nós temos a cena de um julgamento. Como é que se dá a passagem deste momento mais arcaico, mais primitivo, socialmente falando, para uma outra condição, onde nós temos uma ordem jurídica que passa a vigorar? Há um corte. Há um corte. Nas duas obras a gente observa este corte dentro de determinada comunidade. Uhum. Tanto em Eumênides, a questão da Oresteia, a civilização ou barbárie, quer dizer, para as vinganças e começa, digamos, a institucionalidade de um outro modo de resolver as querelas. E nesse caso, no fundo, o Grande Sertão é uma espécie assim, de natureza, enfim, Estado, e o julgamento é o modo de um traço de corte civilizatório. Nos dois casos, nós temos um julgamento sendo instituído como uma nova forma de lidar com os litígios. Isso. Essa ideia. Esse é o ponto, né, central, Quer né? dizer, e de que maneira esse ritual se institui. E aí, na sequência, depois eu quero, provavelmente estou adiantando algumas coisas, mas o ritual é um modo de poder ler a sociedade. A sociedade pode ser lida pelos próprios rituais, então, que é um segundo momento. Mário. Bem, eu trouxe do Ariano Suassuna a grande obra dele, o romance
da Pedra do Reino. Né? Por que esta obra? Porque, de fato, Suassuna, que lançou esse livro em 71, né? Depois de já ser reconhecido pelo Alto da Compadecida e outras coisas no teatro, ele passa mais para fazer a obra literária do romance, né? Propriamente dito. Essa é a sua grande obra. Porque aí, nessa época, na década de 70, ele inicia no Nordeste, no Recife. Ele é da Paraíba, mas a família se muda para o Recife por razões bem fortes. Ele inicia um movimento que ele chama movimento armorial, né? Os franceses dizem armure, que não é só armadura, mas são todas a heráldica, assim, todos os brasões, as bandeiras, ou seja, os símbolos. E esse armorial, né, que é a parte dos símbolos, se acompanha com os ritos. Os ritos são as danças, todos esses movimentos que o Nordeste tem uma riqueza fantástica. E a ideia interessante do Suassuna é que o Nordeste é medieval, né? Vamos dizer assim. E por ser medieval, mantém essas tradições, esses rituais, e tem essa riqueza desses símbolos. Uhum. Né? E isso eu faço uma relação com algo bem anterior à Oresteia, que são os mistérios de Eleusis, né? Que lá tem algo escondido que faz com que seja necessária a lei. Uhum. Mas isso eu vou falar mais tarde. Na sequência, vamos ver, Heloísa. Bom, pois eu trouxe, como boa historiadora, para colocar alguma coisa distinta aqui nestas duas lindas obras, Décio de Almeida Prado, Seres, Coisas e Lugares, do teatro, do carnaval e do futebol. Perfeito. Que é cheio de ritos e de cenas também, e que, nesse sentido, cabe muito bem aqui. E o Décio de Almeida Prado, que não viveu estes últimos tempos do futebol e que ainda é dos bons tempos da Copa de 70, com certeza vai ser muito interessante para a gente colocar aqui nessa discussão também. E o futebol também tem juiz, né? Tem juiz Também. e tem julgamentos também, não é? E tem regras e tem cenários também perfeitos nesse sentido. E tem uma questão interessante no futebol, que há muitos anos atrás, eu fiz um curso de cultura popular, uma especialização, nos tempos que na especialização a gente lia ainda algumas coisas. Claro. E não era à distância, era de fato. Era presencial. Tinha um professor lá, muito bom dia, eu sou o professor e tal, vim discutir uns textos, essas coisas antigas, né? Nesse curso eu fiz um pequeno trabalho de conclusão e falando sobre por que as pessoas gostam tanto de futebol e confiam mais no futebol que na sociedade. Porque as poucas regras que o futebol tem, todas são conhecidas do torcedor. E ele sabe quando o sujeito entra na área, é pênalti ou não, ele sabe todas as regras. Ou seja, ele conhece as regras. Da sociedade ele não conhece nenhuma. E outra, ele pode influenciar, ele pode xingar o árbitro. A ofensa não é crime. Então, é o espaço institucionalizado da sua indignação e do seu protesto e da possibilidade dele diretamente influenciar no resultado. Claro. Na sociedade, ele não tem direito a nada. Ele não conhece as regras, o guarda bate nele e ele não... O guarda sempre tem razão. O guarda sempre tem razão e se ele ofender alguém, como faz no estádio, se ele xingar na sociedade o juiz de ladrão, ele vai preso. No futebol, não. Então, eis a ritualística do futebol, a sua importância para a democracia também, né? Nesse espaço de discussão. Né? Isso é um prato cheio, tanto para a história, para a sociologia, para a psicanálise, né? A questão do simbólico, né? De como isso mexe com o simbólico, que é um modo de ler a sociedade, né, Mário? Sim. No futebol tem o presencial, ou seja, o sujeito ali, ele põe o corpo, ele põe a voz,
ele põe o gesto, né? Quer dizer, toda essa ritualística com todos esses elementos se compõe no estádio, né? Tem também a formação de uma massa qualificada, identificada por uma cor, a torcida. Quase uma tribo. Claro, Uma tribo, exatamente. Quer dizer, que dá uma outra dimensão para o sujeito, de ele participar de algo que tem força, Reconhecimento. né? Ele é um sujeito naquele grupo ali. Isso. Ele não é, né? Ele é massa, mas ele é um sujeito. Ele tem voz, ele tem, né? Ele tem todo o componente nesse sentido de mudar muitas vezes. E não há aí a situação de estar sendo representado por. Uhum. Perfeito. Né? Ele está em presença. Ele está. Que nem diz o Mário, É né? apresentação e não há representação. Representação. Né? Ele não está representado por um corpo de jurados, ele não está representado por um amicus curiae, ele não está representado. Ninguém fala por ele nesse sentido. Né? É ele que fala, ele que xinga. E o outro elemento que tu ressaltaste, Lênio, é a possibilidade de ele mostrar sua indignação. Bom, e tem um elemento a mais que faz parte de uma linha de rituais que são absolutamente fundamentais, que é no momento que o seu time cai para a segunda divisão, ele pode chorar, né? Quer dizer, tem todo um ritual do luto desta perda, né? E que no futebol isso é muito forte. Né? No júri, no tribunal do júri, eu trabalhei isso também, tem o ritual dos índios Nindembos, que eu fiz uma análise e trouxe para dentro, que é a pedra que os construtores rejeitam, que é a criança que nasce defeituosa, eles atiram abismo abaixo. O réu, um determinado momento, quando ele é lançado o nome no rol dos culpados, ele fica num limbo, ele é a pedra que os construtores rejeitam. Sim. Ele é o desviante. Claro. Ninguém o quer. Retirado da sociedade. Ninguém o quer. Né? Então é incrível como a ritualística, o carnaval e tudo isso, por isso que a gente deu esse programa de hoje, porque a literatura é rica, a psicanálise, a sociologia para discutir os símbolos e rituais, por isso que é tão rico, porque a gente faz rito para amar e para matar, para tudo. Quando morre, o ritual, quando nasce é um ritual, casa é um ritual, a aliança são ritos. Se dão conta que a nossa vida, claro, as roupas são se dá conta que nós somos um rito a todo momento. Isso aqui é um ritual. Claro. No modo como nós chegamos, nos apresentamos, temos o processo judicial é um rito, tanto é que se chama assim rito ordinário, rito sumário. Incrível. Até no nome isso. Uau! O direito de literatura, pense nisso, faz para continuidade, né? Faz uma pausa, né? No tempo da modernidade, e na volta a gente continua a discussão sobre o tema que é recém começamos, né? Símbolos e rituais. No próximo bloco a gente vai a fundo nisso, um cafezinho e já voltamos.